O texto de Hebreus 4, de 1 a 13, diz assim: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar diz, não entrarão no descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns no descanso, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, num tempo depois, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvir de sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Este é o texto de Hebreus 4, de 1 a 13. Vamos meditar hoje para conhecermos melhor a palavra de Deus e para estarmos fazendo aquilo que é agradável a Ele na nossa vida. Esse é o estudo bíblico dos sábados, da carta aos Hebreus, e é um estudo que nos tem ajudado bastante a compreender os desígnios de Deus para esse tempo final. É o estudo bíblico que nos permite compreender a determinação de Deus a respeito das coisas finais, especialmente na carta que fala da fé que os cristãos hebreus começaram a manifestar. Esta carta foi dirigida pelo autor aos crentes
judeus que se convertiam ao cristianismo. Os judeus tinham uma crença religiosa, mas eles se convertiam ao cristianismo e demonstrando que verdadeiramente judeus e cristãos têm uma diferença grande, não há muita semelhança, exceto em alguns aspectos relacionados às escrituras do Velho Testamento. O resto é diferente. No cristianismo não é uma seita judaica, assim como os judeus inicialmente pensavam. E o autor está escrevendo exatamente para demonstrar que verdadeiramente não há muita semelhança, ou quase nenhuma semelhança entre judaísmo e cristianismo, e que ser cristão não é necessariamente ser judeu, e ser judeu não é necessariamente ser cristão. No estudo passado, na semana passada, nós vimos aqui o autor abordando a posição de Jesus como sumo sacerdote perfeito, né? Um sumo sacerdote que estava acima de todas as coisas, acima de todo o sumo sacerdócio judaico, e Jesus, então, como sumo sacerdote perfeito, participante de carne e sangue. E ele faz questão de confirmar isso, demonstrando que verdadeiramente Jesus é a encarnação do Deus eterno. Então, nós cremos, conforme a Bíblia ensina e o cristianismo tem defendido, que Jesus é a manifestação visível, humana, em carne e sangue de Deus, né? O mistério que nós cremos, que nós recebemos pela fé e nós nos dedicamos a estudá-lo, é o mistério da encarnação, né? O fato de que um Deus eterno, que era o Verbo, né, se encarnou numa virgem chamada Maria, e nessa virgem ela foi engravidada pela obra poderosa e única do Espírito Santo. Então, Jesus nasceu como um Deus que se fez carne. E o apóstolo João fala disso de uma maneira muito, muito clara, né? Ele fala de uma maneira que verdadeiramente ele se encanta com essa doutrina, e ele diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele dá o testemunho eloquente de que Jesus verdadeiramente era, antes da encarnação, era um espírito que era conhecido como Verbo, a palavra viva de Deus, por meio do qual Deus criou todas as coisas, né? Paulo ensina isso aos Colossenses, demonstrando que por meio do Verbo, por meio de Jesus, é que Deus criou todas as coisas. Todas as coisas vieram à existência por meio da pessoa de Jesus, que é o Verbo, né? E esse Verbo se encarnou, ele tomou forma humana. E a partir então da encarnação, o Verbo assumiu essa posição que hoje é de filho, né? O filho. Por quê? Porque Jesus, a partir da encarnação, assumiu uma forma humana parecida conosco, e Jesus está hoje no céu, depois da ressurreição, em forma humana, um corpo glorificado, um corpo que é acima de todas as questões físicas, um corpo que está acima de todas as leis da natureza, um corpo que pode se trasladar de um lugar para outro numa velocidade espantosa, maior talvez do que a velocidade da luz, e que pode atravessar paredes, como ele
fez depois da sua ressurreição, entrando num recinto fechado com seus discípulos lá dentro e manifestando-se ali entre eles, sem que houvesse portas abertas, etc. Então, esse Jesus que está num corpo glorificado, um outro tipo de, vamos falar assim, porque não tem outra palavra, um outro tipo de matéria, mas não é uma matéria como nós conhecemos, um outro tipo de material que é absolutamente superior a tudo que nós conhecemos e que tem a prerrogativa de ser eterno. Não é um material que nunca envelhece, que nunca acaba, que nunca muda, que não perde a sua natureza. Jesus, então, é esse sumo sacerdote perpétuo. Por que ele é sumo sacerdote? Porque ele está agora numa posição de intercessão. Jesus é o mediador, é aquele que está no meio, né? E a palavra diz exatamente isso, né? Paulo escreve isso na carta a Timóteo, dizendo que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, que se encarnou. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque ele se apresenta diante de Deus em nosso favor. Todo sumo sacerdote é alguém que se apresenta como intermediário entre duas partes, exatamente entre Deus e os seres humanos. E, portanto, Jesus é o nosso único e suficiente sumo sacerdote, que destruiu o poder diabólico, né, o poder do diabo, e que operava a morte, e pela ressurreição nos livrou aqueles que estavam com amor, com pavor da morte, né? Com pavor da morte. Então, nós entendemos que a, a nossa esperança está em que nós verdadeiramente também vamos herdar exatamente aquilo que Jesus herdou, porque nós que cremos nele, recebemos também a mesma natureza. Quando nós cremos em Jesus Cristo pela fé, quando nós o recebemos como Senhor da nossa vida, ele então assume a direção da nossa vida e nos dá uma natureza que é semelhante a dele, semelhante em humanidade a dele. Então, nós todos nos tornamos em Cristo, né? Depois de crermos em Cristo e entregarmos nossa vida a ele, nós passamos a ter a sua própria natureza, porque pelo Espírito Santo ele vem fazer habitação em nós e vem viver em nós. Então, todos os que creem em Jesus Cristo têm essa nova vida e serão semelhantes. Já somos, né? Potencialmente já somos semelhantes a ele, mas o seremos ainda na sua ressurreição. E este é o princípio fundamental, por que todos os crentes esperam a ressurreição. O cristianismo se caracteriza porque espera a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Ele já ressuscitou, mas espera na sua ressurreição aquela transformação que todos os que creem terão, né, no dia da sua manifestação. E há uma esperança escatológica, então, que está gravada, guardada em nossos corações, que é de rever Jesus Cristo em glória quando ele voltar pela segunda vez, né? Na sua segunda vinda, quando ele interferir neste mundo pela segunda vez, agora não mais como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é que vai morrer na cruz do Calvário, mas como aquele que entrega a sua vida, que já entregou sua vida, e ressuscita para manter a nossa redenção. E isso, então, é a nossa crença, a nossa convicção de que Jesus Cristo vai realmente voltar. Então, nós estamos experimentando
estas verdades da palavra do Senhor. E Jesus, então, quando nós estudamos isso, ele foi experimentado em todas as coisas, em tudo semelhante aos irmãos, e ele, portanto, pode exercer misericórdia como fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e pode, por ter sido tentado e sido vitorioso, poderosamente vitorioso sobre todas as coisas, ele pode socorrer aqueles que são tentados. Então, nós podemos entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, porque ele experimentou como sumo sacerdote todas as nossas fraquezas e todas as nossas tentações, e em tudo ele foi semelhante aos irmãos, exceto no pecado. Então ele pode exercer misericórdia como fiel intercessor, como fiel sumo sacerdote, pode exercer essa intercessão, essa mediação nas coisas referentes a Deus, e pode, portanto, por ter sido tentado e sido vitorioso sobre todas as tentações, socorrer a cada um de nós que também somos tentados. Então, Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é superior a Moisés, ele é servo Moisés é servo da casa de Deus. Jesus é superior a Moisés. Ele não é um servo, ele é o próprio filho. Ele é o filho e herdeiro de todas as coisas. Então, ele é superior a Moisés no seu ministério, porque Moisés foi colocado como um servo temporário, um servo provisório entre Deus e o povo. Não é? Moisés apresentando a lei diante de Deus, a lei de Deus diante do povo e levando o povo a reconhecer Deus como o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas Jesus não é mais do que Moisés, porque Jesus é o próprio Filho, que é o herdeiro de tudo e é aquele que fez todas as coisas. Enquanto Moisés zelava como servo pela casa de Deus, Jesus é o Filho que operou, que realizou, que completou a casa de Deus. No tempo de nossos pais, a palavra dada por meio de Moisés deveria ser crida por eles, pelos judeus, mas não foi misturada no coração deles com fé. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, Moisés era um servo, e no tempo de nossos pais, lá ainda no Egito e no deserto, a palavra de Deus foi dada por meio de Moisés, e dela deveria ser crida pelos nossos pais. Mas ela não foi misturada, a palavra não foi amalgamada no coração deles com fé. Então, eles não creram e por isso eles não entraram na Terra Prometida. Né? Eles passaram no deserto 40 anos sem entrar na Terra Prometida, exatamente pelo fato de não terem crido nas palavras que Moisés trouxe da parte de Deus. Hoje, porém, diz o autor da carta, né, aos crentes hebreus a quem ele está falando. Hoje, entretanto, a palavra não é de Moisés, a palavra é do Filho, mas é palavra de Deus. E a Escritura diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no deserto. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que houve uma nova palavra, e essa nova palavra trouxe vida, de modo que ele está dizendo que Deus falou com aquele povo, dizendo por meio de Davi: hoje
Entretanto, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ou seja, vocês já passaram por uma experiência dolorosa e por causa dessa experiência, aquela geração ficou 40 anos no deserto sem experimentar o descanso prometido na terra de Canaã. Mas agora nós temos uma outra palavra, e se vocês ouvirem hoje a voz do Senhor, não endureçam os seus corações, para como os pais, nossos pais fizeram na época do deserto, na época do cativeiro do Egito, né? E por causa disso eles não entraram na terra prometida. Aquela palavra que o autor está dizendo era uma palavra de descanso espiritual. Aquela palavra era uma palavra de Deus e estava anunciando que Israel entraria na terra de Canaã. Né? Quando Deus deu a palavra por meio de Moisés, ele estava dizendo que aquele, aquela, aquele caminhar do Egito para outro lugar iria dar na terra de Canaã. Né? Deus estava dizendo, olha, ele tinha prometido a Abraão que o povo passaria 400 anos no Egito, depois sairia dali e seria uma grande nação, entraria numa terra de promessa, uma terra que era uma terra maravilhosa, que manava leite e mel, né? Uma terra que era suprida ricamente pela misericórdia de Deus. Então, aquela palavra era uma palavra, uma figura do descanso espiritual. E Deus estava anunciando que Israel entraria na terra de Canaã e, e ocuparia a terra que Deus tinha prometido aos patriarcas. Habitando ali, aquele povo ia habitar ali e ia servir ao Senhor. Mas o autor da carta aos Hebreus está comparando agora a real situação de desânimo e fraquejamento e desistência de alguns com aquela situação dos israelitas no deserto. O que é que aconteceu? Os israelitas duvidaram da palavra de Deus dada por Moisés. E quando Moisés escolheu 12 espias, né? Um de cada tribo, 12 homens que fossem à terra de Canaã, entrassem lá e analisassem a terra e vissem como era a terra e vissem os habitantes da terra e voltassem para trazer ao povo as informações, aqueles 12 espias foram e entraram na terra e voltaram. 2 deles voltaram animados, dizendo: olha, a terra realmente mana leite e mel. É uma terra maravilhosa, uma terra produtiva, uma terra que tem muita riqueza. E Deus vai se agradar de nós e nós vamos expulsar de lá os seus habitantes. Mas os outros 10, né? E esses 2 eram Josué e Caleb. Mas os outros 10, temerosos, medrosos, se acovardaram e disseram: não, nós olhamos aquela terra e é uma terra que vai nos engolir, porque há muitos inimigos muito fortes ali, homens de grande estatura, que vão realmente guerrear contra nós e vão nos matar. E é melhor a gente não ir para lá. E ainda se levantaram contra Moisés, dizendo que era melhor ter morrido no Egito do que ter ficado como escravos no Egito, do que ter que vir para uma terra dessa, onde havia muitas pessoas com com uma grande possibilidade de derrota para o povo de Israel. Mas ali,
a manifestação que desagradou a Deus foi a manifestação de dúvida a respeito da palavra que Deus disse por meio de Moisés. Deus tinha dito que daria a terra a Israel. Então Israel deveria crer que, como Deus já tinha feito milagres maravilhosos de atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, de sair do Egito com muita riqueza, né? Então, Deus queria que eles continuassem crendo na sua palavra, crendo no seu, nas suas ações prometidas por meio da palavra dada a Moisés. Mas não foi isso que aconteceu, e o povo, então, se descoroçoou, né? E se desanimou, o povo se acovardou e não entrou na terra prometida, fraquejando, desobedecendo, e alguns israelitas ficaram, alguns não, todos os israelitas da idade de 20 anos para cima que saíram do Egito, até 60 anos, eles ficaram no deserto, morreram no deserto durante os 40 anos de peregrinação, de modo que ninguém de Canaã, ninguém entrou em Canaã, dos descendentes de Israel, que não tivesse, que tivesse saído do Egito com mais de 20 anos. Então, era uma situação que Deus recriminou, que Deus não aceitou, porque eles foram covardes, amedrontados, não acreditaram na palavra de Deus. O texto nos diz, inclusive, exatamente isso, né? Que o texto diz que vimos, porém, que eles não puderam entrar na terra por causa da incredulidade. Incredulidade na palavra de Deus. Deixaram de crer naquilo que Deus tinha dito por meio de Moisés. O autor de Hebreus está, então, comparando a atual situação, a situação do povo de Israel que está se convertendo ao cristianismo, né, com os israelitas de 2000 anos atrás. Essa comparação que está sendo feita. E o autor de Hebreus diz o seguinte: olha, essa situação de desânimo, essa situação de fraquejamento, de desistência de alguns, é uma situação semelhante àquela dos nossos pais no deserto, quando eles deixaram de entrar na terra prometida. Mas agora eles não têm uma promessa, apenas uma promessa física. Eles têm um fato espiritual. Agora, eles não têm apenas uma conversa física, né, uma promessa de Deus de que eles vão entrar na terra. Eles têm um fato espiritual. Que fato espiritual é esse que eles têm? Eles foram tornados participantes de Cristo. Olha que coisa impressionante essa situação essa situação que os judeus agora estão participando. Os judeus agora do tempo do apóstolo, do autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é, muitos acham que é o apóstolo Paulo, mas não há certeza. Os judeus deste tempo agora, né, mais ou menos 60, 65 depois de Cristo, eles agora têm um fato nas suas mãos. Eles estão sendo perseguidos? Estão. Estão sendo ameaçados? Estão. Estão com sofrimentos? Estão com sofrimentos. Estão sendo rejeitados pelos judeus? Estão sendo rejeitados pelos judeus.
Estão sendo perseguidos pelos romanos? Estão. Mas eles têm um fato que os judeus, que os israelitas de 2000 anos atrás não tinham. E qual é o fato? O fato de que agora eles se tornaram participantes de Cristo. Esta é uma situação irreversível. Eles se tornaram participantes de Cristo pela fé. O fato deles crerem em Jesus Cristo levou-os a se tornarem a crerem o fato deles crerem em Jesus Cristo levou-os a se tornarem uma unidade com Jesus Cristo. É uma situação irreversível, porque todos os que creem em Jesus Cristo estão unidos a Ele, batizados nele, né? Mergulhados, imersos em Cristo, indissoluvelmente ligados. Então, esse texto mostra que o autor de Hebreus está dizendo para os crentes: olha, os nossos antepassados tinham apenas a palavra de Moisés, que era a palavra de Deus, e eles não creram. Mas nós temos agora um fato. O fato é que nós somos um só em Cristo, nós já fomos batizados em Cristo Jesus, e nós estamos numa situação agora irreversível, estamos em Cristo, e isso nos levou a estar indissoluvelmente ligados a Ele, de modo que somos agora pertencentes a Cristo. E se Deus se indignou contra nossos pais, né, impedindo que eles entrassem no descanso terreno da terra de Canaã, o descanso que foi prometido a eles depois que saíram do Egito, se Deus se indignou com aquela geração porque eles não creram na mensagem de Moisés, muito mais agora ele estará indignado contra os que vierem como aqueles a, a, a manifestar incredulidade. Ou seja, hoje a situação é muito mais grave, porque agora nós estaremos o autor da Carta aos Hebreus está dizendo, nós estaremos nos afastando, ou tentando nos afastar do próprio Jesus e da própria ligação indissolúvel com ele, como aqueles que manifestaram incredulidade e rebelião, e eles deixaram de participar do descanso físico, nós vamos deixar de participar do descanso espiritual, do descanso de Deus. Ou seja, está garantida para nós em Cristo o repouso espiritual, aquele descanso de todas as obras, aquele descanso de tudo aquilo que é deste mundo, né? Nós somos agora novas criaturas e somos agora pessoas que são salvas por Cristo Jesus. Está garantido para nós o repouso eterno, o repouso celestial. Então, nós devemos nos ater a estas promessas e crer nessas promessas. Irmãos, nós também, diz o autor, ouvimos as boas novas, as que nos anunciaram a entrada no descanso espiritual. Ou seja, nós não estamos agora falando de um descanso apenas material, que era aquele descanso da entrada do povo de Israel na terra de Canaã, para dominar a terra e morar ali e gozar as bênçãos materiais da terra. Ele está falando agora daquilo que era representado nesta circunstância. O que era representado nessa circunstância? A posse da terra e a produtividade da terra e as bênçãos da terra representavam apenas aquilo que viria mais tarde e que era verdadeiramente a bênção espiritual, ou seja, aqueles que crescem e entrassem na terra prometida não só receberiam a bênção física
da terra prometida, mas receberiam também a própria bênção espiritual de serem povo de Deus. Mas eles não creram, né? E perderam essa bênção. E Deus, então, fez com que todos fossem mortos, né? No deserto. Né? Passaram no deserto 40 anos e aquela geração foi morrendo até terminar aquela geração. E aí uma geração nova surgiu ali, e essa geração nova foi que possuiu a terra com Josué. Josué, então, introduziu essa geração nova na terra prometida. Então, o autor está dizendo exatamente isso. Nós também, e a semelhança daquele povo, que eram nossos antepassados, nós também ouvimos as boas novas que nos foram anunciadas. E queremos entrar no descanso espiritual. O descanso de Deus, né? O descanso espiritual, que é o descanso de Deus. Nós queremos sair deste mundo de pecado, não mais do Egito físico, mas do Egito espiritual, né? Nós queremos deixar de lado tudo aquilo que o Egito representava de escravidão para nós e passar para a situação espiritual de entrar no gozo da salvação, que é a verdadeira terra prometida para nós. Nós não, não devemos ter a mesma conduta dos nossos antepassados. Por quê? Porque nossos antepassados, por causa da incredulidade, eles não tiveram fé na palavra de Moisés, eles não receberam as bênçãos materiais e perderam também bênçãos espirituais. Nós, diz o apóstolo, que cremos em Jesus, entramos no descanso de Deus, aquele descanso que Deus prometeu aos seus filhos. Nós, pela fé, já entramos nesse descanso das obras. Nós não precisamos mais realizar obras. Aquilo que vocês estão querendo fazer, de voltar ao judaísmo para praticar as obras da lei, é um erro, porque vocês vão voltar a fazer aquilo do que vocês já estão livres. Vocês já foram libertados disso. Não estamos mais sujeitos às obras da lei. Nós não estamos mais sujeitos às obras da lei. Por quê? Porque a nossa salvação foi operada plenamente pelo Senhor Jesus Cristo, não é? Então, para nossa salvação, tudo já foi feito. Esta é uma provisão divina. Essa provisão divina veio em Cristo Jesus pela graça, mediante a fé, para que todos os que creem possam receber essas bênçãos do descanso espiritual. Então, o texto nos diz ainda o seguinte, que os judeus ainda têm um descanso, né? Resta ainda um repouso, o mesmo repouso eterno de Deus, né? Qual é o repouso eterno de Deus? O repouso eterno de Deus é o repouso que Deus disse ter, ter entrado nele quando descansou de suas obras, né? Quando Deus terminou as obras da criação, e ele viu que era tudo muito bom, ele descansou no dia 7º e o santificou. Então, o mesmo repouso eterno de Deus, que descansou de suas obras, depois de terminadas as obras da criação, este repouso, que é o repouso eterno de Deus, é também prometido a nós. E nós estaremos repousando eternamente em Deus, nós que já temos o repouso espiritual. Então, nós temos 3 manifestações de repouso aqui neste texto. O repouso físico do povo de Israel,
que eles perderam porque não creram na palavra de Moisés e morreram no deserto sem experimentar repouso físico. E morreram no deserto sem que houvesse repouso físico verdadeiro, né? Eles não conseguiram permanecer na palavra do Senhor. Tem o repouso espiritual, que é o repouso de todos aqueles que confiam que Jesus morreu cumprindo todas as obras de Deus com perfeição para nos dar esta salvação que não pode ser conseguida por nossos méritos, porque nós somos falhos e pecadores, mas em Jesus nós podemos receber a justificação que ele conseguiu por causa de ter feito tudo aquilo que Deus desejou, tudo aquilo que Deus estabeleceu. E um terceiro repouso, que é o repouso eterno. É o repouso eterno, que é aquela situação permanente, perpétua, que nós teremos para sempre em Cristo, juntamente com Deus e com toda a criação, né? Esse repouso eterno que a Bíblia ensina, que a Bíblia fala, é um repouso que ainda resta, né? É o repouso eterno de Deus que descansou de suas obras após ter completado as obras da criação. Este repouso que é eterno e que tem no qual todas as pessoas que creem em Jesus Cristo têm entrada e já estão gozando o repouso espiritual. Ou seja, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela já entra nesse repouso espiritual e já começa a participar do repouso eterno de Deus, porque é um processo irreversível, um processo irrevogável. A pessoa já entra nesse gozo, né, que é fruto do descanso do crente nas obras de Jesus, né? Então, nós nos colocamos diante de Deus, né, em Cristo. O nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, o nosso representante é o Senhor Jesus. E a relação do crente, então, com essa operação é a fé, que produz obediência. Como os judeus tiveram esse problema, né? O autor da carta aos Hebreus diz que aquilo que foi prometido aos judeus, né, há 4.000 anos atrás, né, 2.000 anos antes de Cristo, em relação a entrar, a sair do Egito e entrar na Terra Prometida, e eles não puderam entrar porque não creram, né? O autor está dizendo que esta situação não foi possível porque não houve uma mistura, uma amálgama de fé e palavra. Ou seja, a palavra de Deus foi dada por meio de Moisés, mas o povo de Israel não creu. Como nós dissemos, né? Apenas dois deles, dois espiões que foram a Canaã, é que creram na palavra, os outros 10 não creram. E isso desanimou o povo, e o povo não entrou no gozo das promessas físicas de Deus por causa dessa incredulidade. Então, o autor está dizendo que nós não devemos ter o mesmo tipo de comportamento. Ou seja, agora há uma palavra, e essa palavra é uma palavra que foi dada por meio de Jesus, e foi uma obra realizada por meio de Jesus. Essa obra perfeita que foi realizada na cruz do Calvário, onde ele derramou o seu sangue sacrificial para nos livrar de todos os pecados, é uma obra que precisa ser crida e recebida como se ela fosse
no meu próprio lugar, né? Ela é substitutiva, ela é sacrificial, substitutiva e vicária, no sentido de que ela verdadeiramente me substitui ali na cruz. Né? Então, a morte de Jesus é também a morte de todo aquele que crê. Né? A morte espiritualmente, nós morremos ali e vivemos novamente com Cristo, porque ele ressuscitou. Então, o apóstolo está dizendo que nós precisamos crer na palavra. A incredulidade produz rebelião, já a fé produz obediência. Então, quando nós cremos em Cristo e cremos na obra que ele realizou por amor a nós e por obediência ao Pai, nós misturamos, juntamente com a palavra de Deus, a fé. E isso vai produzir no nosso coração obediência. Quando isso não acontece, a nossa incredulidade produz rebelião. A palavra do autor da carta, portanto, é uma palavra que é importante para aqueles judeus do tempo de Jesus, né? Porque eles estavam passando por um período de dúvidas, passando por um período de incertezas. Eles estavam pensando o seguinte: Jesus já veio, já morreu, ressuscitou, e nós ainda não estamos vendo o seu retorno, não estamos vendo a sua a consumação da sua obra, ou seja, Jesus ainda não voltou e ele disse que viria segunda vez para estabelecer o seu reino, não é? Nós sabemos que isso vai acontecer, porque isso está profetizado nas Escrituras. Mas os judeus tinham essa dúvida, e isso estava enfraquecendo a fé deles. A palavra do autor da carta aos Hebreus, portanto, é a seguinte: não tenham dúvida, não hajam como seus primeiros pais, não hajam como aqueles judeus os israelitas de 2000 anos atrás, porque eles duvidaram da palavra dita por Deus a Moisés. Não façam a mesma coisa em relação à palavra dita por Jesus. Né? A palavra dita por Jesus também é digna de fé. E a palavra do autor da carta, então, é essa: esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Qual descanso? É o descanso espiritual. Vamos crer nas promessas que Jesus fez, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, ou seja, que a gente, ao andar segundo aquilo que a palavra de Deus tem falado conosco, nós possamos agir de um modo diferente daquele que trouxe consequências graves para os nossos primeiros pais, mas que agora, segundo o autor da carta aos Hebreus, pode ser diferente, e é diferente, porque Jesus já completou a obra que era para ser realizada. Então, o que está acontecendo? Está havendo um hiato de tempo entre aquilo que Jesus prometeu e aquilo que vai trazer consecução às promessas dele. Esse hiato é esse tempo que nós estamos vivendo, que nós chamamos de tempo da igreja, tempo do cristianismo. E isso é um tempo que nós não temos condições de determinar, de medir, de avaliar. Por isso, nós devemos continuar na expectativa, esperando com fé que isso vai acontecer e que isso vai ser realmente realizado por Deus, né? Já foi estabelecido e vai ser realizado no tempo e no espaço.
já foi realizado no plano eterno de Deus, mas ainda não teve consecução no plano material. E vai haver essa consecução no plano material. Porque o autor ainda diz, né? E é bom que nós nos esforcemos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele está dizendo com isso que a palavra viva e eficaz é uma palavra que penetra o nosso coração. Ou seja, ele está afirmando que essa palavra é capaz de discernir a nossa motivação. E Deus conhece as nossas motivações. Ele sabe quando nós cremos de fato ou nós não cremos de fato. E o texto diz, então, que ela a palavra é uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E ela é apta, é uma palavra capaz para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou então, o que o autor está falando aos hebreus lá do tempo de Jesus é esse, né? Prestem atenção no que vocês estão crendo, creiam verdadeiramente, porque ninguém pode ficar diante de Deus sem ser conhecido. E o texto termina assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, Deus conhece todas as coisas e nós vamos prestar contas a Ele como justo juiz que Ele é. Então, o autor termina esse texto de hoje, né, dizendo exatamente isso, né, que nós precisamos de ter consciência clara daquilo que nós estamos crendo e de como nós estamos tratando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela discerne, ela entra no nosso espírito, na nossa mente, e ela é capaz de discernir as motivações do nosso coração. E o nosso coração, como diz a própria Bíblia, é enganoso, né? Nós não conhecemos o nosso coração. Quantas vezes nós nos enganamos a nós mesmos, quando nós avaliamos nossas reais motivações, quando fazemos as coisas que nós nos decidimos a fazer. Mas é possível que, pela palavra de Deus e pela fé colocada nessa palavra, nós andemos em obediência àquilo que Deus estabeleceu. E andando em obediência à sua palavra, nós vamos aguardar do céu a segunda vinda do Senhor Jesus, que pode ser agora, nós não sabemos, que pode ser daqui a algum tempo, nós também não sabemos, mas que nós devemos aguardar porque ele disse que viria, e isso deve ser o suficiente para nós, né? Nós aguardarmos a palavra que ele disse, colocando fé, porque fé na palavra do Senhor traz como resultado obediência. E fé na palavra, quando não depositamos fé na palavra do Senhor, nós temos incredulidade e isso traz rebelião. E a rebelião é motivo de juízo de Deus contra nós. Muito bem, esse texto é um texto relativamente pequeno, 13 versículos, mas na semana que vem, se Deus permitir, estaremos estudando a sequência desse texto. Mas o que nós queremos deixar aqui é esta advertência. Advertência que foi feita aos crentes do tempo de Jesus, né? Quando Jesus já tinha ressuscitado e já não estava no mundo, mas havia crentes que já estavam achando que ele estava demorando muito e que talvez ele nem voltasse. Mas
nós podemos entender que isso faz parte do propósito eterno de Deus e que Deus não falha nas suas promessas. Portanto, nós podemos esperar e devemos esperar o cumprimento dessas promessas, aguardando a manifestação dele em glória, quando nós também estaremos participando desse processo. Deus abençoe a todos e nós vamos fechar a nossa gravação agora.